Audiolivro O Livro dos Mártires, por John Foxe. A sexta perseguição sob Maximino, em 235 d.C. Em 235 d.C., começou sob o comando de Maximino uma nova perseguição. O governador de Capadócia, Ceremiano, fez todo o possível para exterminar os cristãos daquela província. As principais pessoas a morrer sob esse reinado foram Pontiano, bispo de Roma, seu sucessor, um grego chamado Anteros, ofendeu o governo ao reconhecer os atos dos mártires. Pamáquio e Quirito, senadores romanos, juntamente com suas famílias. Simplício, também senador. Calepódio, um ministro cristão que foi lançado ao rio Tiber. Martina, uma nobre e formosa donzela. Hipólito, um prelado cristão que foi atado a um cavalo selvagem e arrastado até morrer. Durante esta perseguição suscitada por Maximino, muitos cristãos foram executados sem julgamento e enterrados indiscriminadamente em montões. Às vezes 50 ou 60 eram juntos em uma vala comum, sem a menor decência. Ao morrer o tirano Maximino, em 238 d.C., substituiu Gordiano. Durante seu reinado, assim como no de Felipe, seu sucessor, a igreja esteve livre das perseguições no período de mais de 10 anos. Porém, em 249 d.C., por instigação de um sacerdote pagão e sem conhecimento do imperador, desatou-se em Alexandria violenta perseguição. A sétima perseguição sob Décio, em 249 d.C. Essa foi ocasionada, em parte, pelo aborrecimento que Décio tinha para com seu antecessor Felipe, considerado cristão, e também por seu ciúme diante do assombroso avanço do cristianismo. O que ocorria era que os templos pagãos começavam a ser abandonados e as igrejas cristãs tornavam-se repletas. Essas razões estimularam Décio a tentar a extirpação do nome cristão. E, desafortunadamente para o evangelho, vários erros ocorreram nesse tempo dentro da igreja. Os cristãos achavam-se divididos entre si. Os interesses próprios separavam aqueles a quem o amor deveria manter unidos. A virulência do orgulho deu ocasião a uma série de facções. Os pagãos, em geral, ambicionavam pôr em ação os decretos imperiais e consideravam o assassinato dos cristãos um mérito para si próprios. Nessa ocasião, os mártires foram inumeráveis. Relacionaremos, porém, apenas os principais. Fabiano, bispo de Roma, foi a primeira pessoa em posição eminente a sentir a severidade dessa perseguição. O falecido imperador havia posto seu tesouro aos cuidados desse homem, devido à sua integridade. Mas Décio, por não encontrar tanto quanto sua avareza o fizera imaginar, decidiu vingar-se do bom prelado. Fabiano foi então preso e decapitado em 20 de janeiro de 250 d.C. Julião, nativo da Cilícia, como nos informa Crisóstomo, foi preso por ser cristão. Posto em uma bolsa de couro, junto com várias cobras e escorpiões, foi lançado ao mar. Meu Deus do céu! Pedro, um jovem muito simpático, tanto pelo seu físico como por suas qualidades intelectuais, foi decapitado por se recusar a sacrificar a Vênus. No julgamento, declarou: "Estou atônito ao ver que sacrificais a uma mulher tão infame, cujas abominações são registradas por vossos próprios historiadores e cuja vida consistiu em ações que vossas próprias leis castigariam. Não oferecereis sacrifício a ela, mas ao verdadeiro Deus apresentarei a oferta aceitável de louvores e orações." Ao ouvir isto, Óptimo, procônsul da Ásia, ordenou que o preso fosse retirado na roda de tormento, onde se lhe romperam todos os ossos. Depois foi decapitado. Misericórdia, meu Deus. Nicomaco, obrigado a comparecer diante do procônsul como cristão, recebeu ordem de sacrificar os ídolos pagãos. No entanto, ele replicou:
Não posso dar a demônios a referência devida somente ao Todo-Poderoso. Essa maneira de falar enfureceu de tal modo o procônsul que Nicomaco foi posto no potro. Depois de suportar os tormentos por um tempo, retratou-se. Porém, logo depois dessa prova de debilidade, entrou em agonia, tombou ao chão e morreu imediatamente. Denisa, uma jovem de apenas 16 anos, ao contemplar este terrível juízo, exclamou: ó infeliz, para que comprar um momento de alívio à custa de uma eternidade de miséria? Ao ouvi-la proferir tais palavras, Óptio chamou-a e, ao saber que ela também era cristã, mandou decapitá-la. André e Paulo, 2 companheiros de Nicômaco, sofreram martírio por apedrejamento em 251 d.C. e morreram invocando o nome de seu Redentor. Alexandro e Epímaco, de Alexandria, foram presos como suspeitos de serem cristãos. Diante da confirmação, foram golpeados com estacas, rasgados com ganchos de ferro e finalmente queimados. Meu Deus! Também nos informa um fragmento preservado por Eusébio que 4 mulheres mártires sofreram naquele mesmo dia e no mesmo lugar, mas não da mesma maneira foram decapitadas. Luciano e Marciano, 2 malvados pagãos versados nas artes mágicas, converteram-se ao cristianismo e, para expiar os erros passados, passaram a viver como eremitas e alimentar-se apenas de pão e água. Depois de um tempo nessa condição, tornaram-se zelosos pregadores e ganharam muitas almas para Jesus. Vindo a perseguição, foram presos e levados diante de Sabino, o governador da Bitínia. Quando lhes interrogaram em nome de que autoridade pregavam, Luciano respondeu que as leis da caridade e da humanidade obrigavam todo homem a buscar a conversão de seus semelhantes e a fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para libertá-los dos laços do diabo. Glórias a Deus, que homem corajoso, meu Deus. Havendo Luciano respondido dessa maneira, Marciano acrescentou que a conversão deles havia sido pela mesma graça concedida ao apóstolo Paulo, que, de zeloso perseguidor da igreja, convertera-se em pregador do evangelho. O procônsul, ao perceber que não podia prevalecer sobre eles no sentido de obrigá-los a renunciar à fé, condenou-os a ser queimados vivos. Meu Deus! A sentença foi logo executada. Trifon e Respício, 2 homens ilustres, foram apreendidos como cristãos e encarcerados em Nisa. Tiveram os pés traspassados com cravos, foram arrastados pelas ruas, açoitados, descanados com ganchos de ferro, queimados com tochas e finalmente decapitados no dia 1º de fevereiro de 251 d.C. Meu Deus! Ágata, uma bonita dama siciliana, não era tão notada por seus dotes naturais, mas por sua piedade. Tal era sua formosura que Quintiano, governador da Cilícia, apaixonou-se por ela e fez muitas tentativas de vencer sua castidade, todas, porém, sem êxito. A fim de satisfazer mais facilmente suas paixões, colocou a virtuosa dama nas mãos de Afrodita, mulher infame e depravada. Essa miserável usou todos os artifícios para arrastá-la à prostituição. Contudo, viu falidos todos os seus esforços, pois a castidade de Ágata era inexpugnável, e ela sabia muito bem que só a virtude poderia dar-lhe a verdadeira felicidade. Afrodita fez saber a Quintiniano a inutilidade de seus esforços, e este, enfurecido ao ver seus desígnios frustrados, tornou sua concupiscência em ressentimento. Quando Ágata se confessou cristã, ele decidiu satisfazer-se com a vingança. Desde que não podia gratificar-se com a paixão por ordens suas, Ágata foi flagelada, queimada com ferros em brasa e descarnada com ganchos de ferro. Meu Deus do céu! Ao suportar essas torturas com admirável força, foi posta nua sobre brasas misturadas com vidro e logo devolvida ao cárcere, onde expirou no dia
5 de fevereiro de 251 depois de Cristo. Cirilo, bispo de Gortina, foi preso por ordem de Lúcio, governador daquela região, que o exortou a obedecer à ordem imperial, a fazer os sacrifícios e a salvar da destruição sua venerável pessoa, de 84 anos. O bom prelado respondeu que, como havia ensinado a outros durante muito tempo a salvar suas almas, agora só podia pensar na própria salvação. O digno prelado escutou, sem a menor emoção, a sua sentença. Dada com furor, caminhou animadamente até o lugar da execução e sofreu martírio com total integridade. Em nenhum lugar a perseguição manifestou-se com tanta ira como na ilha de Creta, pois o governador, sumamente ativo na execução dos editos imperiais, fez correr rios de sangue dos piedosos cristãos. Babilas, um cristão com educação acadêmica, chegou a ser bispo de Antioquia em 237 d.C. Depois de Zebino, atuou com zelo incomparável e pastoreou a igreja com uma prudência admirável durante os tempos mais tormentosos. A primeira desgraça a ocorrer em Antioquia, durante a missão de Babilas, foi o cerco orquestrado por Sapó, rei da Pérsia, que ao invadir toda a Síria, tomou e saqueou essa cidade, entre outras, e tratou os moradores cristãos com maior dureza que os outros. Porém, logo foi derrotado por Gordiano. Depois da morte de Gordiano, o imperador Décio, que o sucedeu, visitou Antioquia e ali expressou o desejo de visitar uma comunidade cristã. Babilas opôs-se absolutamente a isso e não permitiu a sua entrada. O imperador dissimulou momentaneamente a ira, mas logo mandou buscar o bispo e, ao repreendê-lo duramente por sua insolência, ordenou que sacrificasse as divindades pagãs como expiação por sua ofensa. Ao recusar, Babilas foi deixado no cárcere, preso em cadeias e tratado com a maior severidade. Logo depois foi decapitado juntamente com 3 jovens que foram seus alunos. Isto aconteceu em 251 d.C. Neste mesmo tempo foi encarcerado Alexandro, bispo de Jerusalém, e ali morreu devido à dureza de sua reclusão. Juliano, um ancião aleijado por causa de uma artrite, foi atado juntamente com Cronion a corcovas de camelos, flagelados cruelmente e logo lançados ao fogo, onde morreram. Também 40 donzelas foram queimadas em Antioquia, após sofrerem encarceramento e flagelos. Em 251 d.C., o imperador Décio, depois de erigir um templo pagão em Éfeso, ordenou que todos os habitantes da cidade sacrificassem aos deuses. Esta ordem foi nobremente desprezada por 7 de seus próprios soldados: Maximiano, Marciano, Joanes, Malco, Dionísio, Seraion e Constantino. O imperador, desejoso de que eles renunciassem à fé cristã mediante suas exortações e apelos, deu-lhes um tempo considerável até voltar de uma expedição. Durante a sua ausência, os bravos soldados fugiram e ocultaram-se em uma gruta. Ao regressar e tomar conhecimento do fato, o imperador ordenou que a entrada da caverna fosse fechada, e todos morreram de fome. Teodora, uma jovem e formosa dama de Antioquia, recusou-se a sacrificar os deuses de Roma. Foi por isso que, condenada a viver em um bordel, onde sua virtude seria sacrificada à brutalidade e à concupiscência. Dídimo, um cristão, entrou naquele recinto vestido com um uniforme de soldado romano, revelou-se a Teodora e aconselhou-a a fugir disfarçada com aquela roupa, ficando ele em seu lugar. Quando descobriram no bordel um homem no lugar da formosa dama, Dídimo foi levado diante do governador, a quem confessou a verdade. Ao declarar-se cristão, recebeu imediata sentença de morte. Teodora, ao ouvir que seu libertador morreria, rogou perante o juiz e implorou que a sentença recaísse sobre ela. Não obstante, surdo aos clamores dos inocentes, insensível à justiça, o implacável juiz condenou a ambos.
Dídimo e Teodora foram decapitados e depois tiveram os corpos queimados. Secundiano, acusado de ser cristão, era levado ao cárcere quando Veriano e Marcelino indagaram aos soldados que o conduziam: para onde levais um inocente? A pergunta fez com que também fossem presos e, após serem torturados, os três foram pendurados e decapitados. Orígenes, o célebre presbítero e ensinador da palavra de Deus em Alexandria, foi preso aos 64 anos e largado numa imunda masmorra, totalmente acorrentado, com os pés no cepo e as pernas estiradas ao máximo, durante vários dias seguidos. Foi ameaçado com fogo e torturado com todos os requintes de crueldade inventados pelas mentes mais brutais e diabólicas. Durante o seu terrível e prolongado tormento, morreu o imperador Décio. Galo, seu sucessor, envolveu-se numa guerra com os godos e, com isso, os cristãos tiveram um certo alívio. Orígenes obteve, então, a liberdade e retirou-se para Tiro, onde ficou até a morte, que lhe sobreveio aos 69 anos. Galo, depois de concluir suas guerras, deparou-se com uma praga no império. Ele ordenou então que fossem oferecidos sacrifícios aos deuses pagãos. Essa medida fez com que novas perseguições aos cristãos fossem desencadeadas, desde a capital do império até as províncias mais afastadas. Muitos foram as vítimas da impetuosidade da população, assim como do preconceito dos magistrados. Entre esses mártires estiveram Cornélio, bispo cristão de Roma, e Lúcio, seu sucessor, em 253 d.C. A maioria dos erros introduzidos na igreja nesta época resultou de se colocar a razão humana em competição com a revelação. Quando, porém, os teólogos mais capazes demonstraram a falibilidade de tais argumentos, as opiniões que se haviam levantado desvaneceram-se como as estrelas diante do sol. A oitava perseguição, sob Valeriano, em 257 d.C. A oitava perseguição veio sob o comando de Valeriano, em abril de 257 d.C. e continuou por 3 anos e 10 meses. Foram inumeráveis os mártires dessa perseguição. Suas torturas e mortes eram variadas e penosas. Citamos a seguir os mais ilustres nomes deles, embora não se tenha respeitado classe, sexo ou idade. Rufina e Segunda eram 2 formosas e refinadas damas, filhas de Astério, eminente cavalheiro de Roma. Rufina, mais velha, estava prometida em casamento a Armentário, um jovem da nobreza. Secunda, a mais nova, a Verino, pessoa de linhagem fina e opulenta. Os pretendentes eram ambos cristãos, mas ao levantar-se a perseguição, renunciaram à fé para salvar suas fortunas. Esforçaram-se muito. Então, na tentativa de persuadir as damas a fazerem o mesmo, frustrados em seus próprios propósitos, tornaram-se tão abjetos que chegaram ao ponto de denunciá-las. Ambas foram presas e levadas a comparecer perante Júnio Donato, governador de Roma. Lá em 257 d.C., selaram com sangue o seu martírio. Estevão, bispo de Roma, foi decapitado naquele mesmo ano. Também Saturnino, o piedoso bispo ortodoxo de Toulouse, por se recusar a sacrificar os ídolos, foi tratado com as mais bárbaras e inimagináveis crueldades. Ataram-lhe os pés à cauda de um touro, e o enfurecido animal desceu em disparada as escadarias do templo. O crânio do digno Marte abriu-se, de onde saiu seu cérebro, que se espalhou por todo o chão. Meu Deus! Sisto sucedeu a Estevão como bispo de Roma. Supõe-se que era grego de nascimento e servira durante algum tempo como diácono sob a direção de Estevão. Sua grande fidelidade, singular sabedoria e coragem comum distinguiram-no em muitas ocasiões.
E o feliz resultado de uma polêmica travada com alguns hereges é geralmente tido como uma confirmação de suas características de piedade e prudência. No ano 258 d.C., Marciano, que dirigiu os assuntos do governo em Roma, conseguiu uma ordem do imperador Valeriano para matar todo o clero cristão que atuava na capital do império. Por ordem dele, Sisto e 6 de seus diáconos sofreram o martírio. Acerquemo-nos do fogo do martirizado Lorenzo, para que nossos corações sejam aquecidos. O implacável tirano Marciano, ciente de que Lorenzo não só era ministro da palavra de Deus, mas também tesoureiro das finanças da igreja em Roma, prometeu ao imperador, com o aprisionamento de uma só pessoa, uma dupla presa. Primeiro, com o espírito da avareza, puxaria para o governo todo o tesouro dos cristãos pobres. Depois, com a ferocidade da tirania, trataria de agitá-los, perturbá-los e esgotá-los em seus trabalhos diários. De rosto feroz e cruel semblante, o ambicioso lobo perguntou onde Lorenzo havia empregado as riquezas da igreja em Roma. Este, pedindo-lhe 3 dias de prazo, prometeu declarar onde se encontrava o tesouro. Enquanto isso, fez congregar uma grande quantidade de cristãos pobres. Ao chegar o dia em que deveria dar a resposta, Lorenzo recebeu do perseguidor ordem de se manter fiel à promessa. Então, o valente ministro, estendendo os braços aos pobres, declarou: estes são o precioso tesouro da igreja em Roma. Estes são verdadeiramente o tesouro, aqueles em quem reina a fé de Cristo, em quem Jesus Cristo tem sua morada. Que joias mais preciosas pode ter Cristo, senão aquelas nas quais prometeu morar? Porque assim está escrito: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui forasteiro e me hospedastes. E também, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Que maior riqueza pode possuir Cristo, nosso Mestre, que o povo pobre em quem deseja ser visto? A que língua poderia expressar o furor e a raiva do coração do tirano? Agora batia o pé, lançava olhares furiosos, gesticulava ameaçadoramente, comportava-se como louco. Seus olhos relampejavam fogo. A boca espumava como a de um javali e mostrava os dentes como um infernal machim. Não era mais um homem racional, era um leão rugidor e rompante. Era o próprio Satanás, e era mesmo. Acenda o fogo, guinchou ele, e não economizem lenha. Este vilão pensa que engana o imperador? Acabem com ele, acabem com ele. Açoitem-no com chicotes, sacudam-no com varas, apliquem-lhe golpes com os punhos. Desrebrem-no com garrotes. Este traidor zomba do imperador? Pincem-no com uma tenaz ardente, imprensem-no com placas incandescentes. Atem-lhe as mãos e os pés, e quando a grelha de ferro estiver em brasas, amarrem-no a ela. Sob pena de nosso maior desagrado, cada um de vocês, verdugos, cumpra sua missão. Ditas essas palavras, foram prontamente cumpridas. Depois de cruéis tormentos, o manso cordeiro foi posto, não direi que sobre uma cama de ferro incandescente, mas em suave colchão de plumas, pois Deus operou de modo tão milagroso para com Lorenzo, que a cama de fogo serviu-lhe de leito de repouso eterno. Na África, a perseguição rugiu com peculiar violência. Milhares receberam a coroa do martírio. Dentre eles, destacamos as personalidades mais distintas. Cipriano, bispo de Cartago, um eminente prelado e adorno da igreja. O esplendor de seu gênio era temperado pela solidez de seu juízo. Tinha todas as virtudes de cavalheiro, combinadas às qualidades de um cristão. Sua doutrina era ortodoxa e pura, sua linguagem fácil e elegante, e seus modos gentis e atraentes. Era, em resumo, um pregador piedoso e cortês.
Em sua juventude, fora educado nos princípios dos gentios e possuidor de uma fortuna considerável. Vivera em todo o esplendor da riqueza e em toda a dignidade da pompa. Por volta do ano 246 d.C., Cecílio, ministro cristão em Cartago, tornou-se o feliz instrumento da conversão de Cipriano, e pelo grande afeto que sempre sentiu pelo mestre, este jovem resolveu ser chamado Cecílio Cipriano. Antes de seu batismo, estudou cuidadosamente as Escrituras e, impressionado com a beleza da verdade, decidiu praticar as virtudes que nelas se recomendavam. Depois de seu batismo, vendeu suas posses, distribuiu seu dinheiro aos pobres, vestiu-se de modo simples e iniciou uma vida austera. Em pouco tempo, foi nomeado presbítero. Era tão admirado por suas virtudes e obras que, por ocasião da morte de Donato, em 248 d.C., foi eleito quase unanimemente bispo de Cartago. Os cuidados de Cipriano não se estendiam somente a Cartago, mas a Numídia e Mauritânia. Em todas as suas palestras, sempre aconselhou seus obreiros, ciente de que só a unanimidade ajudaria o progresso da igreja. Esta era a sua máxima: o bispo está na igreja e a igreja no bispo, de forma que a unidade só pode ser preservada mediante um estreito vínculo entre o pastor e sua igreja. Em 250 d.C., Cipriano foi publicamente proscrito pelo imperador Décio sob o nome de Cecílio Cipriano, bispo dos cristãos. O clamor universal dos pagãos foi: Cipriano aos leões, Cipriano às feras. O bispo apartou-se do furor da multidão e suas possessões foram imediatamente confiscadas. Durante seu retiro, escreveu 30 piedosas e elegantes epístolas ao seu rebanho. Contudo, vários cismas ocorridos na igreja provocaram nele grande ansiedade. Com o abrandamento do rigor da perseguição, voltou a Cartago e fez tudo o que estava ao seu alcance para desfazer as opiniões errôneas. Quando uma terrível peste sobreveio a Cartago, foi, como de costume, atribuída aos cristãos. Os magistrados começaram logo uma perseguição, o que ocasionou uma carta deles a Cipriano. Em resposta, ele reivindicou a causa do cristianismo. Em 257 d.C., Cipriano teve de comparecer diante do procônsul Aspásio Parturno, que o desterrou para uma pequena cidade do mar da Líbia. Ao morrer esse procônsul, voltou a Cartago, porém logo foi preso e levado diante do novo governador, que o condenou à decapitação. A sentença foi executada no dia 14 de setembro de 258 d.C. Os discípulos de Cipriano, martirizados nesta perseguição, foram Lúcio, Flaviano, Victórico, Remo, Montano, Julião, Primelo e Donaciano. Em Útica, a tragédia foi maior. Por ordem do governador, 300 cristãos foram postos ao redor de um forno de cozimento de cerâmica. Meu Deus! Após prepararem as brasas e o incenso, receberam a ordem para que sacrificassem a Júpiter, ou seriam jogados ao fogo. Recusaram unanimemente e, cheios de bravura, saltaram no forno, onde foram imediatamente asfixiados. Fructuoso, bispo de Tarragona, na Espanha, e seus 2 diáconos, Augúrio e Eulógio, foram queimados por serem cristãos. Alexandro, Malco e Prisco, 3 cristãos da Palestina e uma mulher da mesma região, acusaram-se voluntariamente de serem cristãos, pelo que foram sentenciados a ser devorados por tigres, determinação que foi executada. Máxima, Donatila e Secunda, 3 jovens de Tuburga, receberam como bebida fel e vinagre. Foram duramente flageladas, atormentadas sobre um patíbulo, sujas com cal, assadas sobre uma grelha de ferro, maltratadas por feras e finalmente decapitadas.
É oportuno observar a singular, porém mísera sorte do imperador Valeriano, que durante muito tempo e tão duramente perseguiu os cristãos. Este tirano foi feito prisioneiro mediante um estratagema por Sapó, imperador da Pérsia, que o levou ao seu próprio país e tratou-o ali com a mais inusitada indignidade, ao fazê-lo sempre ajoelhar-se como o mais humilde escravo e colocar sobre ele os pés, como se fora uma banqueta, quando montava em seu cavalo. Depois de tê-lo humilhado durante 7 anos neste abjeto estado de escravidão, fez com que lhe tirassem os olhos. Apesar de já possuir 83 anos de idade, ainda não saciados os seus desejos de vingança, ordenou que o esfolassem e esfregassem-lhe sal na carne viva. Sob tais torturas, morreu Valeriano, um dos mais tiranos imperadores de Roma e um dos maiores perseguidores dos cristãos. Em 260 d.C., assumiu Galeno, filho de Valeriano, e durante seu reinado, exceto por alguns poucos mártires, a Igreja gozou paz.